Tá começando na área da soldagem e não sabe qual é o processo ideal que você deve começar nessa área? Pode ser processo Mig-Mag, pode ser processo TIG, eletrodo revestido ou até mesmo arame tubular. Então hoje eu vou te mostrar aqui qual é o processo ideal que você deve começar e como você deve escolher o processo de soldagem de acordo com o metal de base que você vai executar o cordão de solda. E se você não me conhece, meu nome é Mike Almeida, sou professor de soldagem e caldeiraria. Hoje eu vou te passar os passos que muitos soldadores profissionais não te passam dentro das obras. Então, bora para nossa aula de hoje. Então vamos lá, um dos processos de soldagem mais utilizados ainda hoje é o processo eletrodo revestido. Aqui a gente tem um porta-eletrodo, mas ele é estilo parafuso. Então eu rosqueio aqui e faço a conexão do eletrodo dessa forma aqui, travando num ângulo de 90 graus ou também num ângulo de 135 graus. E esse é um dos processos que a galera mais utiliza, tanto na área da serralheria, para quem está iniciando na área também, muitas das vezes vai começar com um processo eletrodo, vai soldando ali numa posição plana, numa posição horizontal, vertical ou até mesmo uma posição sobre cabeça. Só que isso daqui é um processo e quanto mais você vai se qualificando, melhor você vai ficando, mas também vai ter as suas dificuldades. Por exemplo, para soldagem com E6013, que é um eletrodo ali de revestimento rutílico, ele é mais fácil porque a escória ela vai soltar com mais facilidade na hora que você estiver executando o próprio cordão de solda. Já a gente que trabalha ali em indústrias pesadas, indústrias de construção naval, etc., muitas das vezes a gente vai utilizar um eletrodo básico, um eletrodo E7018 ou OK48. E aí esse eletrodo fica um pouco mais difícil ali para quem está começando, porque ele acaba grudando muito na superfície. Se o soldador não tiver muito controle da poça, o cordão não vai ficar adequado do começo ao fim. Então é um processo que eu indico você também que está começando, só que vai ter as suas dificuldades ali na hora da execução, mas é um processo, quanto mais você se dedica, mais você vai conseguir executar um excelente cordão. Além disso, você vai conseguir soldar a maioria dos materiais, aço carbono, vai conseguir soldar inox também, ferro fundido e etc. Muitos soldadores até tentam soldar alumínio, porque existe um eletrodo para alumínio também, mas não é muito indicado, beleza? Um outro processo também muito conhecido na área da indústria é o processo de soldagem Mig-Mag, onde dentro da minha máquina eu tenho um cabeçote e esse cabeçote ele vai tracionar um arame, uma bobina de arame. Essa bobina pode ser um arame de 5 kg, pode ser uma bobina de 1 kg, pode ser uma bobina de 15 kg e etc. E aí eu vou alimentar a tocha com esse arame que está saindo aqui. E a partir do momento que eu vou executar o cordão de solda, esse arame vai ser depositado na superfície do metal de base. E por incrível que pareça, esse é o processo mais fácil para você aprender a soldar hoje em dia. Por quê? É um processo que eu vou regular a velocidade do arame, como também a tensão. A partir do momento que eu ajusto esses dois itens, eu consigo executar o cordão de solda tranquilamente em qualquer posição de soldagem. Algumas vai ser um pouquinho mais difícil, outras vai ser um pouco mais fácil, mas eu vou conseguir executar o cordão com facilidade. Eu diria que qualquer aluno que vier aqui comigo, em uma semana ele já consegue, nem uma semana, 2 dias, ele já consegue aí soldar muito bem na posição plana, depois 2 dias muito bem na posição horizontal e etc. Quem me conhece sabe muito bem que dá para fazer isso com o processo de soldagem Mig-Mag. Um outro processo muito conhecido também é o processo de soldagem TIG, onde eu tenho um eletrodo de tungstênio, que é um eletrodo não consumível, e a partir do momento que eu vou executar o cordão de solda, é liberado um arco elétrico pelo eletrodo revestido, é gerada a poça de fusão na superfície do metal de base, e aí eu consigo adicionar uma vareta para poder executar o cordão de solda do começo ao fim. A vareta vai servir para a gente depositar material na superfície do metal de base na hora da execução do cordão de solda. Só que tem um porém. Em relação a processo Mig-Mag, eletrodo, processo de soldagem TIG é um pouco mais difícil de você conseguir aprender. E por quê? Porque o soldador precisa saber soldar com as duas mãos. Uma mão para segurar a tocha e a outra mão para adicionar a vareta na superfície do metal de base. Lembrando de uma coisa, eu também consigo soldar com o processo TIG sem adição de metal de base, sem adicionar a vareta, em alguns tipos de materiais. Lembrando também que eu também consigo soldar muitos materiais: inox, alumínio, aço carbono, titânio, bronze e entre outros materiais. Só que você tem que ficar sempre ciente de uma coisa: o processo de soldagem TIG ele pode trabalhar tanto com corrente alternativa
alternada quanto corrente contínua. Então, se você for soldar alumínio, é aconselhável utilizar corrente alternada ali. A sua máquina tem que ter essa função. Se você for soldar inox, aço carbono ou outros tipos de materiais, você pode soldar com corrente contínua ali na aplicação. Lembrando, se você não tem um processo de soldagem TIG, mas você tem um processo de soldagem MIG-MAG para soldar alumínio, você também consegue. A única coisa que você vai precisar trocar ali no equipamento de soldagem para conseguir soldar alumínio com o processo de soldagem MIG é o gás, que vai ter que trocar por um gás puro, né, um argônio puro. Vai ter que também trocar o arame, o conduíte, as roldanas e alguns outros acessórios ali para poder executar um cordão do começo ao fim com excelência, beleza? E o último processo seria o processo arame tubular, aquele muito conhecido como processo de soldagem MIG sem gás. Lembrando que MIG sem gás não existe, é arame tubular ou arame autoprotegido, onde dentro do arame tem um fluxo, né, que tem o objetivo de gerar proteção gasosa a partir do momento que eu começo a executar o cordão de solda. Então é ali onde eu consigo executar o cordão de solda do começo ao fim. Quando eu utilizo gás na aplicação, né, com arame tubular, que também tem essa possibilidade, vocês vão perceber que o cordão ele fica melhor na execução, mas eu também consigo soldar ali com um arame sem gás, tá bom? Que seria o arame autoprotegido também. E aí o cordão de solda vai ficar muito parecido com o processo eletrodo revestido na execução. E também aonde eu consigo fazer a aplicação do arame tubular. Ele é muito aplicado ali em estruturas navais, offshore e etc. Então você consegue fazer muito mais aplicação desse processo do que com o processo eletrodo revestido, né? Até porque no eletrodo, a partir do momento que eu acabo depositando todo esse eletrodo na superfície do metal de base, eu simplesmente tenho que retirar a bitola que sobrou e trocar. Já no processo arame tubular não, eu tenho um arame que é liberado a partir do momento que eu aciono a tocha e eu consigo soldar altas e altas horas sem interromper o arco, sem parar de executar o cordão de solda. Esses daqui são os nossos 4 processos de soldagem mais utilizados. E se eu fosse indicar um processo de soldagem para você começar, qual que eu indicaria? Seria o seguinte: comece pelo processo de soldagem que você mais gosta, pelo processo que você mais se identifica. Pode ser por TIG, pode ser por MIG-MAG, pode ser por eletrodo, arame tubular, não importa. Comece pelo processo de soldagem que você mais se identifica. E por quê? Quando você começa por algo que você mais gosta, você se dedica mais, as suas soldas começam a ter uma alta qualidade, porque você começa a visualizar soldas em tudo que é lugar. Você deve saber, você entra no metrô, você tá vendo solda. Você levanta a cabeça para tal lugar, você tá vendo solda. Você abaixou a cabeça, tá vendo solda. Todo lugar você vê solda. E quando você acaba pegando essa visão, você acaba gostando daquela aplicação, daquele processo de soldagem. Então comece pelo processo que você mais gosta ali na aplicação, beleza? E aproveita, deixa aqui nos comentários qual foi o primeiro processo de soldagem que você começou na área. E não se esquece, inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo e ativa o sininho para você receber todos os nossos vídeos que são divulgados aqui todas as semanas, fechou? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!